Liturgia do dia 26 de abril de 2022, terça-feira da segunda semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 92. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor, revestiu-se de esplendor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor, revestiu-se de esplendor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refugie a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor, revestiu-se de esplendor, revestiu-se de esplendor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu,
a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No texto da primeira leitura, Lucas apresenta-nos mais um breve resumo sobre o teor de vida da Igreja nascida do Pentecostes, acentuando a eficácia do testemunho apostólico sobre a ressurreição, que dá origem a uma nova criação, que justifica o estilo de vida da comunidade e, concretamente, a partilha de bens. Nesta partilha, notamos dois aspectos. O primeiro consiste em pôr em comum os próprios bens, partilhando o seu uso. Mantendo cada um a propriedade dos seus bens, considera-se apenas administrador dos mesmos, pondo-os à disposição dos outros. O segundo aspecto consiste em vender os próprios bens, distribuindo o lucro pelos pobres. Neste caso, vendidos os bens, apresentavam o lucro aos apóstolos, que o distribuíam. Mas os Atos apresentam outras formas de partilha dos bens. Paulo falará do trabalho com as próprias mãos, para prover as necessidades dos seus e dos que são frágeis. O que Lucas pretende sublinhar é que a partilha, nas suas diferentes formas, tem a sua raiz na comunhão de espírito e de corações dos fiéis. Do conjunto, podemos concluir que estamos perante a comunidade messiânica, herdeira das promessas feitas aos pais. Em verdade, não deve haver pobres entre vós, porque o Senhor te abençoará na terra que Ele próprio te há de dar em herança para a possuíres. Mas só se ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares e cumprires todos estes preceitos. No Evangelho, o diálogo com Nicodemos transforma-se num monólogo com grande amplidão de horizontes. Lucas refere-nos palavras autênticas de Jesus e testemunhos pós-pascais, fundidos num discurso. Estamos perante uma profissão de fé, usada na liturgia da Igreja Joânica e que contém uma síntese da história da salvação. O evangelista desenvolve o tema do texto centrado no testemunho de Cristo, Filho do Homem descido do céu, o único capaz de revelar o amor de Deus pelos homens, como de fato fez na sua morte e ressurreição. João insiste agora na importância da fé, para compreendermos a grande revelação do Êxodo pascal. Há que crescer na fé sobre o nosso destino espiritual. Há que acreditar em Cristo, ainda que não tenhamos subido ao céu para compreendermos os seus mistérios. Ele que desceu do céu é capaz de anunciar a realidade do Espírito e é capaz de estabelecer a verdadeira relação do homem com Deus. Só Jesus é o lugar ideal da presença de Deus. Esta revelação realizar-se-á na cruz, quando Jesus for entronizado, porque todo o que nele crê tenha a vida eterna. A humanidade poderá compreender o evento escandaloso e desconcertante da salvação pela cruz e ser curada do seu mal, tal como os hebreus, mordidos pelas serpentes no deserto, foram curados ao olharem a serpente de bronze elevada num poste. A salvação passa pela submissão a Deus e pela contemplação do crucificado. Os resumos de Lucas sobre a vida da primeira comunidade cristã
permanecem como referência para as comunidades de todos os tempos. Os monges do século IV, perante o abrandamento de fervor espiritual ocorrido na Igreja, depois do Edito de Milão, foram para o deserto e organizaram-se em comunidades que pretendiam reeditar a comunidade de Jerusalém. Nos momentos de dificuldades na vida cristã e particularmente na vida religiosa, apela-se para o modelo fundante e insuperável da Igreja primitiva. A primeira leitura deixa-nos entrever o fascínio e a nostalgia da fraternidade, de uma igreja fraterna. A comunhão é um dos pilares sobre o qual se pode reconstruir a igreja e as próprias comunidades religiosas. A comunhão manifesta a novidade cristã. Comunidades fraternas, igreja fraterna, mentalidade fraterna, que procuram acima de tudo relações fraternas, tornam-se sinal da presença de Deus e do seu reino. O Evangelho fala-nos da morte e da glorificação de Jesus, que ele mesmo anuncia a Nicodemos. É necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que tudo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus, elevado na cruz, alcançou a ressurreição, que o elevou ao céu. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Elevado na cruz e na ressurreição, Jesus revela-se como aquele em quem havemos de acreditar. Há, pois, que acolher as suas palavras sobre o Pai e sobre a vida eterna, a verdadeira vida. E tendo acreditado, havemos de dar testemunho. Os cristãos, particularmente os religiosos, certamente imperfeitos, hão de procurar criar um ambiente que promova o progresso espiritual de cada um. Para isso, hão de esforçar-se por aprofundar as relações no Senhor, mesmo as mais normais com cada um dos irmãos. A caridade, entre muitas outras coisas, incluindo a partilha de bens, há de ser também uma esperança ativa daquilo que os outros podem vir a ser com a ajuda do nosso apoio fraterno. Assim, todos testemunhamos que a fraternidade por que os homens anseiam é possível em Jesus Cristo. Assim também confessamos a Cristo, em nome do qual estamos reunidos. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado, e tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.